Agora são 11 horas e 31 minutos, esse é o programa Estúdio Aberto aqui pela Rádio Progresso de Montenegro. O programa é transmitido ao vivo aqui pela nossa RPM e a gente traz informações também do nosso portal JP News. O programa ele é gravado pela JPTV, então é veiculado em vários horários na nossa grade de manhã, de tarde e à noite, sempre ao vivo aqui na RPM Rádio. Ao meu lado, o Remy Amandi vai. Tudo bem, Remy? Tudo bem, Adriano. Vamos para mais informações aí, começando com uma notícia aqui que está no portal JP News desde sexta-feira. A vereadora Rose Almeida de Montenegro pede que o prefeito extinga a criação de novas secretarias, né? A prefeitura está tentando criar uma secretaria específica para o trânsito e já tem uma posição bastante grande lá na Câmara, Remy. Bem, eu acho que a Secretaria de Trânsito em Montenegro não é necessária. Só vai aumentar os gastos da Prefeitura Municipal e mais pessoal para a folha de pagamento. Se hoje, com a diretoria, o prefeito não ouve a diretoria, não tem necessidade nenhuma, nem embasamento legal para criar uma secretaria. Tá certo, Remy, mais uma notícia aqui do portal JP News, a notícia desse final de semana, mais depredações na ciclovia. A gente vê aí muitos blocos caídos, né, e outros quebrados na ciclovia, os blocos que na verdade estão sendo trocados por tachões, né? Mas a gente mostra e vê o descontentamento de muita gente em função desses atos de vandalismo, né? Exatamente. Na rua Capitão Cruz, ali no final dela, estavam quase todos derrubados, ou quebrados, ou tirados do lugar. A gente não sabe se é os caras que batem ou o pessoal que está depredando. Estão trocando agora pelas tartarugas, está ficando bom. Bem melhor do que os atuais cordões que eles colocaram. Falta agora só trocar as mãos aí, tirar a mão única da Capitão Cruz, né? Mas houve, na verdade, uma intervenção do Ministério Público pedindo para que não houvesse nenhuma modificação, né? Mas isso está causando muitos problemas, né? Pois eu acredito que as modificações têm que ser feitas esse mês de fevereiro. Em março, quando todos os veículos voltarem para Montenegro, vai ser um caos. Então as modificações, os acertos deveriam ser feitos no mês de fevereiro. Eu soube que na última reunião cancelaram para março as modificações. Eu acho que é o contrário. As modificações, os acertos, têm que ser feitos no mês de fevereiro. E em março está todos os veículos da praia voltando, vai criar muito problema nessa rua. Muito bem, olha só, o portal JP News, Remy, traz aqui um resumo das principais ocorrências policiais do final de semana, e entre elas está aqui um estupro de uma menina de apenas 10 anos. O fato aconteceu lá no Parque Centenário de Montenegro, né? Um fato lamentável. O Parque Centenário, que era para ser um dos lugares mais aprazíveis da cidade, né? Lamentável. Agora, pelo que eu soube, o fato não chegou a se consumar. Foi apenas uma tentativa de um cidadão lá com essa menina de 10 anos. Agora eu me pergunto, Adriano, no entardecer, no Parque Centenário, que faz sozinho uma criança de 10 anos? Os pais têm muita responsabilidade sobre isso também. Não pode deixar sozinho uma criança de 10 anos nesse horário no Parque Centenário. Certo. Remy, se tu tivesse o poder de fazer algumas mudanças no Parque Centenário, assim, tipo a volta do restaurante, algumas modificações, o secretário de Educação e Cultura, que é o gestor do Parque Centenário, o que tu farias para trazer uma melhor qualidade para as pessoas? Eu acredito que, em primeiro lugar, né, Adriano, quantos anos faz que aquele restaurante está fechado? Um ótimo local, aprazível. Então, colocar alguém para explorar o restaurante Centenário. Primeira medida seria essa? Seria essa, porque traz público ao Parque Centenário, né? O próprio pessoal que está trabalhando no restaurante, garçom, essa coisa toda ali, colocando cadeiras ao ar livre, vai ser responsável pela segurança do parque. Então, eu acredito que a principal medida hoje é a reabertura do restaurante Centenário. Muito bem, Remy Amandi vai, a gente continua com informações. O movimento na mesma moeda teve mais uma atividade no último sábado, né? Semana passada houve a primeira, no meio da semana, e no sábado eles programaram uma outra. Um grupo aí de vários motoristas de carros vão aos postos de combustíveis, eles abastecem apenas 50 centavos e exigem a nota fiscal. Segundo eles, essa nota fiscal custa mais caro do que esses 50 centavos. De uma forma de protestar contra o valor da gasolina, né?
Olha, Adriano, eu não sou a favor desse tipo de protesto, porque a responsabilidade do preço da gasolina não é dos proprietários do posto de gasolina. E essa medida de protesto está causando problema não é para o governo, e sim para os postos de gasolina, que já é um problema com a venda de bebida alcoólica e agora começa a fazer protesto. Então, um número grande de veículos, motos, se aglomeram ali para abastecer com 50 centavos. Eu acho que isso aí não é protesto para o governo, e sim protesto contra os proprietários dos postos, que eles não têm nada a ver com o aumento da gasolina. Ok, Remy Amandio, agora são 11 horas e 37 minutos para a gente ao vivo pela RPM Rádio. Mais uma notícia aqui do portal JP News. Instabilidade dos containers ainda é motivo de preocupação para alguns. A prefeitura já implantou 120 containers, 60 da cor amarela e 60 da cor verde. Houve uma reunião na Câmara de Vereadores justamente para tratar desse assunto. A vereadora Rose Almeida lamentou que em algumas vezes os equipamentos anoitecem num determinado ponto da rua e amanhecem num outro, né? Então é uma instabilidade desse processo, uma ideia do prefeito Paulo Azeredo de evitar que as pessoas gastem tanto com os telentulhos, né? Olha, realmente foi uma ideia boa do prefeito, né? Esses containers, eles estão resolvendo um problema sério quanto ao lixo montenegrino. Agora, o risco de eles serem movimentados de local, isso faz parte, né? A população é que tem que controlar e fiscalizar. Como no último fim de semana, um veículo estava roubando um container, colocando em cima de um carrinho e levando para Triunfo. Quer dizer, não acredito que alguém da população em redor não vê esse tipo de movimentação. Tem que denunciar. O prefeito que casualmente estava passando foi que viu, tirou uma fotografia e chamou o 190. Então a população tem que fazer tudo isso, tem que denunciar, porque não é possível um container desse tamanho ser movimentado ali na via pública. Falta então mais participação da comunidade em proteger o seu próprio patrimônio, né, Renan? Exatamente, a comunidade alega que tem medo, mas tem que ligar anonimamente. Está havendo alguma movimentação, pegue o celular, todos hoje que praticamente têm celular, ligue para o 190 pedindo socorro. Aí a pessoa não vai ser identificada e temos que, pelo menos em parte, lutar contra esses vândalos. Muito bem, Remy Amandio vai, a gente continua aqui com o estúdio aberto. Agora uma notícia aqui nacional, né? Que a gente traz por aqui. Propinas da Lava Jato incluem 3 obras da Petrobras aqui no Rio Grande do Sul. Pagamento de suborno a dirigentes da estatal teria atingido o valor correspondente a 110 milhões de reais, envolvendo obras aqui no Rio Grande do Sul, afirma ex-gerente de serviço da própria Petrobras, né? Que coisa impressionante esse volume aqui de dinheiro, 110 milhões só de propina, Remy. O governo está inchado de propina. O mensalão já provou para toda a população o que estava ocorrendo. Só que ninguém aceitou, ninguém acreditou, reelegeram o pessoal e agora continua cada vez pior. Em cada setor que forem averiguar, encontrarão esse tipo de propina. Está enraizado na política brasileira. Então, se não tomarem medidas drásticas, como o ministro Joaquim Barbosa tomou, só que em seguida já afrouxaram, soltaram os ladrões tudo da cadeia. Então isso aí deu novamente a oportunidade de todos começarem a roubar novamente. Muito bem, olha só essa notícia aqui, Amandio, quero a tua opinião sobre isso. 3 estradas federais estaduais do Rio Grande do Sul registram quase 3 mortes por dia em 2014. Rodovias estaduais e federais registraram 991 mortes em 2014, redução de 3,7% em relação ao ano anterior. São rodovias importantes, né, aqui do Rio Grande do Sul, como a BR-116, a BR-290 e a BR-386. Né? Qual é a solução, na tua opinião, para que sejam diminuídos os números de acidentes fatais e outros acidentes aqui? Tivemos muito desses também, essa foto aqui. Exatamente, o pessoal aqui na cidade é a mesma coisa, no meio da quadra vem um veículo em velocidade e eles atravessam tranquilamente a rua, obrigando o motorista a parar.
E não fazem a conta de que atrás daquele motorista vem outro, e eles têm que dar uma travada súbita, o que causa muito problema no trânsito. É a educação do povo. O trânsito é a educação dos motoristas e a educação do povo. Não sei se já notaste que em Montenegro agora tem um veículo de um cidadão que ele está dando aula para motoristas licenciados. Então, prova que é necessário dar aulas para pessoas que já tiveram aulas para dirigir. Então, desde o começo, a coisa não está funcionando. As escolas que eu fiz parte, nas 2 escolas de Montenegro, se tu averiguar, qualquer pessoa agora é instrutor de trânsito. Não tem condições. Eu já peguei jovens aí que não passaram nos exames e me pediram socorro para dar uma aula particular. Um filho de um amigo meu, eu fui dar aula particular, ele não sabia nada. Como é que ele vai fazer a prova sem saber nada? Tem que rodar. Na minha época, que eu era instrutor, quando rodavam 20% dos alunos, nós éramos chamados a atenção. Hoje, 80% dos alunos estão sendo reprovados nas aulas de trânsito. O que significa que os instrutores estão ensinando mal. E está surgindo essa oportunidade, colocando escola agora para instruir pessoas com carteira de motorista. As escolas não fora aquelas licenciadas pelo Detran. Não, as licenciadas pelo Detran. Licenciadas, perfeito, claro. Essas aí que estão ensinando mal. Os instrutores são fracos. É só tu observar no nível de aprovação. Numa escola, quando rodam 80% dos alunos, de quem é a culpa? Professor. Na autoescola, se rodar mais de 20%, a culpa é dos instrutores. Então tem que resolver isso aí, ou dar mais aulas, ou alguma coisa tem que ser feita, que não pode largar na rua uma pessoa que não é habilitada para dirigir. E o trânsito, a educação do povo e a educação dos próprios motoristas, se não melhorar, cada vez vai piorar o acidente, porque o número de veículos cada vez vai aumentar mais. Certo. Na minha época aí de estudante, nós tínhamos aula particular de português, de matemática, até de física. Hoje, essa novidade aí, que é aula particular para motoristas. Né? Está acontecendo isso agora em Montenegro, né? Aula particular para motoristas. A gente vê comumente jovens, às vezes vêm encostar e não sabe estacionar, né, Adriano? Não sabe estacionar. Certo. Aí tu, para ajudar, começa a dizer, dobra para cá, segura, dá uma ré, vai para frente, vai para trás, para o cara estacionar. Isso é coisa que tinha que ter feito lá nas escolas do Detran. Na base, né? Na base, exatamente. Tá certo. Remy Amandio, agora a gente vai para outro assunto, a editoria de esportes aqui do nosso programa Estúdio Aberto. Vamos começar com essa notícia aqui que o Grêmio está para vender o Marcelo Moreno, já vendeu Barcos, e agora está para vender o Marcelo Moreno. Como é que tu vê isso, Remy? Bom, no sábado a imprensa já noticiou que ele estava vendido. Agora, como ontem ele jogou, né? Ele estava no banco, mas o Luiz Felipe, na hora do perigo, colocou em campo. Então, diz o Grêmio que é apenas uma proposta, por enquanto. Mas eu acredito que na situação financeira do Grêmio, a proposta chinesa ele não tem como recusar e o Marcelo vai ser vendido. Mais um que vai ser vendido. Bom, e os jogos da dupla Grenal, o Grêmio jogando no domingo, venceu por 3-1 e o Inter venceu apertadinho 1-0, equipe do Novo Hamburgo, a boa equipe do Novo Hamburgo. Né? Todos os dois muito mal, tanto o Grêmio como o Internacional, muito mal. E as equipes do interior estão treinadas, né? Já vem desde dezembro treinando, eles estão em forma física e condicionados também na parte técnica. O que não acontece nem com o Grêmio, nem com o Internacional. Mas todo o início de campeonato estadual acontece isso, né, Adriano? Eu acredito que no decorrer dos jogos eles vão se estabilizar. O Grêmio não tem como ganhar título com esse plantel que ele está atualmente. E o Internacional está com um plantel muito bom e eu acredito que trará resultados. O plantel é fundamental numa competição, né, Remy? Exatamente, principalmente quando disputam 2, 3 competições ao mesmo tempo. Então o plantel tem que ser numeroso e tecnicamente competente. Certo, e essa possibilidade do Inter trazer o André, que era do Santos, agora está no Atlético Mineiro, te agrada? Não agrada. Esse rapaz jogou no tempo que ele jogava do lado do Robinho, do Neymar, essa turma, aí qualquer um joga.
E depois dos outros clubes ele não demonstrou nenhuma condição técnica. E no Inter vai ser outro Rafael Moura que vão contratar. Certo, tá certo. A gente continua aqui com informações. Estúdio aberto, o programa de informações aqui da RPM Rádio, nossa Rádio Progresso de Montenegro, sempre de segunda a sexta-feira. Vamos ver agora as manchetes do Globo. O Globo trata também dessa questão que envolve a Petrobras. O dólar tem quarto dia seguido de alta e se aproxima de 2,80, nossa, beirando os R$ 13 aí. E agora a notícia nacional também, a avaliação ruim de Dilma complica a relação com o Congresso. Para líderes da base, queda da aprovação da presidente ameaça medidas de ajuste fiscal. Fazia tempo que eu não via uma base tão reduzida do governo federal, tanto que aí o Quinalha teve 180 e poucos votos, se eu não me engano, né? O candidato do governo. E o governo geralmente tinha maioria no Congresso, né? O Adriano, aquela velha frase sempre faz sentido. Quando a água vai atingindo o porão do navio, os ratos fogem. Então na política é a mesma coisa, né? Quando o governo começa a ir mal no seu desempenho, a base começa a fugir e daí tem problema na aprovação dos projetos. Aí entra em campo o balcão de negócio. Muito bem, ok. O HSBC abrigou dinheiro ligado a ditadores e traficantes de armas. Equipe de 45 jornalistas revela contas secretas de criminosos na filial suíça do Banco Britânico, né? Que coisa incrível essa notícia internacional aqui, não, Remy? Impressionante. Agora que a Suíça está abrindo as portas lá para os depósitos clandestinos, os outros países estão começando a fechar as suas. Impressionante. Outra foto impressionante que está aqui é um avião passa por chuva de granizo e faz pouso de emergência, né? A aeronave da TAM ficou com o bico amassado e teve que aterrissar novamente. Uma foto impressionante que a gente vê aí os aviões passam aqui sobre a nossa cabeça e centenas de aviões por dia. Nunca tinha visto um relato desse nível aqui, né? Uma chuva de granizo, né? Realmente foi muito azar, né? O avião pegar essa chuva de granizo. Sorte que não derrubou, mas o tráfego aéreo é impressionante, né? Impressionante, né? A quantidade de aviões, quando dá esses acidentes que eles mostram lá, os técnicos que cuidam do tráfego, e mostram a quantidade, a gente fica impressionado. É muito pior que o nosso trânsito de automóveis e aí, em razão disso, a gente vê que pouco acidente acontece. É verdade. Bom, segue aqui as informações, agora são 11h49 para quem ouve a gente ao vivo. Ainda está uma polêmica em relação ao Carnaval de Montenegro. A Associação dos Carnavalescos já entregou um ofício, o prefeito Paulo Azeredo, desistindo totalmente do Carnaval. Apesar de que a primeira parcela de R$25 mil já foi paga. Agora surge a dúvida, será que terão que devolver esses R$25 mil? A associação diz que esse valor dessa primeira parcela do Carnaval, que não vai sair com as escolas, seria para pagar as dívidas do ano passado. Como é que tu vê essa questão do arrastado Carnaval de Montenegro? Falta de planejamento. Sempre a história é a mesma. Falta de planejamento. Essa hora era para estar organizando o Carnaval de 2016. Não de 2015, que falta 10 dias para começar. Então as escolas também não se preparam. Falta recursos. A verba que a prefeitura passa para essa escola é muito pequena. Não tem como elas se organizarem, comprar material, comprar instrumento, comprar as fantasias, não tem como. Então fazem a toque de caixa uma semana antes, qualquer fantasia, bota uma camiseta e um calção, sai para a rua e apresenta um mau carnaval para a população. Saudade nós temos daquelas duas escolas de samba, da Floresta e que era do Beto Chapéu. Bateria Independente. Bateria Independente. É duas escolas fantásticas. Isso aí que falta em Montenegro. Ter escolas a população toda vem para Ramiro para assistir, né, Adriano? Então a gente sente vergonha ver a população toda ali no centro e o desfile que é apresentado para eles. Eles têm necessidade de uma distração e não é apresentado praticamente nada. Então falta planejamento, tanto do governo quanto das escolas. No ano passado,
numa sessão da Câmara de Vereadores, que estava um projeto de aprovação da liberação da verba. O vereador Roberto Bratis foi o único que votou contra, porque, segundo ele, tantas outras entidades culturais aí pedem dinheiro e não recebem, né? Como grupo de idosos, equipes de bolão. E ele disse na época que votaria contra o repasse. Na época, o vereador Marcos Guehle disse que queria ter a coragem do vereador Roberto Bratis de ter votado contra, porque ele tinha uma ideia mais ou menos parecida com a do Bratis. Exatamente. Quando tu não vê planejamento, vai tirar o dinheiro do lixo. Todo o dinheiro que a prefeitura investe tem que estar pensando no resultado logo adiante. Uma boa quantia distribuída para as escolas tem que apresentar um resultado, né? Se não tem dinheiro suficiente, põe uma escola só na rua. E daí essa escola tem condições de se preparar e se apresentar para a população. E nos outros, a gente vê carnavais em outros municípios, né, que é uma beleza. E Montenegro, uma cidade muito maior, não consegue se organizar de maneira nenhuma. Tá certo. Olha aqui, Remy, uma notícia que vem lá do Rio de Janeiro sobre o carnaval. 88% dos cariocas, segundo pesquisa, fariam sexo sem camisinha no carnaval. Levantamento exclusivo da Unicarioca, Universidade lá do Rio de Janeiro, obtido pelo jornal O Globo, mostra ainda que 53% não se protegeram no último ano, né? Como é que tu vê essa campanha que o governo federal vem fazendo para o uso da camisinha e essa estatística aqui em relação ao uso do preservativo, Remy Amandio? Realmente é lamentável a estatística, né? Porque hoje praticar sexo sem camisinha é um risco muito grande contra a própria vida, né? Então daí comprova que não é simplesmente a população não faz para atender o governo. Ela não faz nem para se autoproteger. É uma falta de educação realmente, né? Essa questão da camisinha é uma coisa dos tempos modernos, né? E na tua época, aí, nos anos 60 e 70, né, não existia essa proliferação da camisinha. Não existia camisinha. Nem existia camisinha? Não existia camisinha. Por isso também existia muitas doenças venéreas, né? Que hoje também praticamente está extinta, né? Só apareceu a AIDS aí para matar. Claro. Mas as outras doenças mais comuns hoje ficou diminuída. Não existia camisinha. É a coisa moderna, a camisinha. Muito bem, Remy Amandio, olha só. Mudança de hábitos pode ajudar a driblar a alta da conta da luz, né? Vem uma conta muito grande aí, aumento, mais de 60% deve chegar no aumento da luz, que é uma coisa impressionante, quanto que o salário, o aumento é muito pequeno, né? A troca de eletrodomésticos antigos e melhores práticas podem gerar economia mensal na conta de até 46%. Agora surgem aí estratégias para driblar esse aumento que vem da luz aí, né? Olha, esse aumento da luz foi violentíssimo. Eu, por exemplo, sou aposentado, recebi 6% de aumento. E a minha conta de luz subiu 100%. 100%? 100%. Dobrou o valor. Tá certo que é o consumo, agora a gente usa muito ar-condicionado, coisa, mas não é. O aumento foi muito violento e vem outro aumento por aí. Então, de R$ 85 que eu pagava minha conta, em média, a última coisa foi 166. Meu Deus. Exatamente 100%. Então não sei onde é que nós vamos parar. É outro problema, né, Adriano? O governo, o pessoal que está no governo hoje, criticava muito os governos anteriores que faziam as hidrelétricas. Tu te lembra? Era um bombardeio em cima das hidrelétricas. E daí assumiram o governo há 20 anos e pararam de fazer. Então vai faltar luz, não adianta nada que vai faltar. E daí começam esses aumentos abusivos aí, querendo salvar a pátria com aumento em cima da população, que não aguenta mais. Não aguenta mais os aumentos. Gasolina, eletricidade, e vem a água aí atrás, que também vai aumentar, e a população que se segure nas pernas, porque a coisa vai engrossar. Tá bom. Como é que tu vê essa manchete aqui do portal JP News, que foi capa do Jornal Progresso, edição de quarta-feira? Prefeitura pretende instalar sinaleira na esquina da Capitão Cruz com o São João. A informação é que serão colocados novos 3 pontos semafóricos aí na Capitão Cruz para diminuir ainda mais a velocidade. Capitão Cruz com o São João? Isso, ali bem em frente ao Mila ali, né? É uma rua complicada, ali, porque o pessoal vem ali da Ramiro e quer entrar na ciclovia
e quer entrar na direita da Capitão Cruz. E não pode. Hoje não pode. Poder pode. Hoje pode. Esse é o problema. Não deveria poder. Ah, perfeito, claro. Pode, mas não deveria. Ali deveria colocar um obstáculo. Quem vem naquele sentido tem que entrar só na mão esquerda. Né? Claro. Ou dobrar para a direita. Se for mão dupla, a rua, aí ele vai só poder dobrar para a direita. E fazer um retorno mais adiante. É isso que vai ter que acontecer. Tu acha uma boa alternativa a sinaleira ali? É obrigatório colocar obrigatório. Sinaleira. Assim como está, tem que colocar a sinaleira. Perfeito, claro. Senão, não... Mesmo com as mãos, todas as mãos duplas? Mesmo com a mão dupla. Porque senão o veículo não pode atravessar aquela via ali. Certo. Então tem que ser sinaleira e tem que ser ainda de 3 tempos. Né? Sim. Vai ser problemático para o ciclista. Por isso que a gente diz que a ciclofaixa no meio da rua... Quando tu vai examinar qualquer alteração, tu vê que ela é problemática. O ciclista vai ter que parar quando um carro quer atravessar ali. Então, conforme o desenho que fizeram com essa lista vermelha agora, a preferência é do ciclista. Né? Então, daí, como o carro, na foto que nós estamos vendo aqui, justamente ele está parando ali para dar preferência para o ciclista. Perfeito. Então, quando quiser atravessar... Os carros querem atravessar, como é que eles vão fazer se tem ciclista passando? Vai ser complicado, não tem dúvida. Muito bem, Remy, ficamos por aqui com o Estúdio Aberto. Obrigado e até a próxima segunda, Remy. Aos seus ouvintes, muito obrigado, Adriano, obrigado pela gentileza. A gente volta amanhã com mais uma edição do Estúdio Aberto. Até mais, pessoal.